Ainda dentro do comércio exterior, a partir do artigo 23, a gente tem as regras do imposto de exportação trazidas pelo CTN. Artigo 23. O imposto de competência da União sobre a exportação para o estrangeiro de produtos nacionais ou nacionalizados tem como fato gerador a saída destes do território nacional. Então agora eu estou falando da mercadoria que foi produzida no Brasil ou ela veio em forma de matéria-prima do exterior e depois foi objeto de beneficiamento no nosso país, que o artigo chama de nacional ou nacionalizada, quando isso sai do território nacional e vai para um território estrangeiro. Neste momento, acontece o fato gerador do imposto sobre exportação. Artigo 24. A base de cálculo do imposto é: quando a alíquota seja específica, a unidade de medida adotada pela lei tributária. 2. Quando a alíquota seja ad valorem, o preço normal que o produto ou seu alcançaria ao tempo da exportação em uma venda em condições de livre concorrência. Parágrafo único. Para os efeitos do inciso 2, considera-se a entrega como efetuada no porto ou no lugar da saída do produto, deduzidos os tributos diretamente incidentes sobre as operações de exportação e nas vendas efetuadas a prazo superior aos correntes no mercado internacional, o custo do financiamento. Assim como na sistemática do imposto de importação, no imposto de exportação eu também posso ter uma alíquota cuja unidade de medida seja definida pela legislação específica, então eu posso estabelecer que cobrarei tantos reais a cada tantos metros cúbicos, metros, quilos, qualquer unidade de medida aceita pelo sistema métrico brasileiro, e aí eu vou considerar base de cálculo e alíquota conforme definido especificamente pela lei. E a segunda hipótese, quando eu tenho a alíquota ad valorem, a alíquota que eu preciso atribuir um valor a ela. Eu tenho apenas um índice, um percentual, e eu vou aplicar esse valor, esse percentual, sobre o preço do produto à época da exportação, observados todos os critérios determinados pelo parágrafo único. Artigo 25. A lei pode adotar como base de cálculo a parcela do valor ou do preço referidos no artigo anterior, excedente de valor básico, fixado de acordo com os critérios e dentro dos limites por ela estabelecidos. O CTN confere, portanto, a possibilidade da União, que é o ente competente para tributar sobre o imposto de exportação, estabelecer uma base de cálculo diferente do preço, relacionada ao excedente ao valor básico daquela operação de exportação. Artigo 26. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto a fim de ajustá-los aos objetivos da política cambial e do comércio exterior. Novamente, nós temos a relativização do princípio da legalidade, porque o Poder Executivo emite as suas normativas por meio de decreto, e decreto é um instrumento distinto de lei. E ele pode, por meio de decreto, portanto, alterar alíquotas e bases de cálculo do imposto de exportação. Artigo 27. Contribuinte do imposto é o exportador ou quem a lei a ele equiparar. A pessoa física ou jurídica que está exportando a mercadoria, tirando a mercadoria do território nacional e enviando para o território estrangeiro, é, portanto, o exportador, a pessoa que deve arcar com o ônus financeiro do imposto de exportação. Artigo 28. A receita líquida do imposto destina-se à formação de reservas monetárias na forma da lei. A gente tem normas assim espalhadas por toda a legislação. Essa refere-se especificamente àquela receita auferida pela União a título de imposto de exportação.